Olá, eu me chamo Mariana Campos e sou Medical Coach. Eu criei esse espaço para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. E hoje eu convidei a minha amiga, minha professora de yoga, uma pessoa que eu admiro demais, Mariana Camini, para conversar um pouco sobre como os benefícios da yoga na saúde, no equilíbrio da saúde e na qualidade de vida, especialmente na saúde da mulher. A Mariana começou sua trajetória dentro da yoga em 2000. Ela ainda estava entrando na faculdade, e aí ela começou, essa trajetória não parou mais. Em 2007, ela começou a ministrar aulas. Foi nessa época que que ela estava me dando aula, inclusive. A Mari tem formação em Hatha Yoga com alinhamentos, em Vinyasa Yoga. Ela também já transitou pela Ashtanga, através de workshops, a Iyengar, conhece bastante. E tem especialização em yoga para gestantes, anatomia e meditação. Mari, seja muito bem-vinda. Ver a Mariana em sala de aula, gente, juro, é a coisa mais linda. Parece que todas as pessoas estão tendo aula particular. O olhar dessa moça para os seus alunos é uma coisa que emociona. Eu nunca soube como ela conseguiu fazer isso, mas ela faz. É carinhoso, é acolhedor, e é por isso que eu vou conversar com a Mari hoje. Mari, seja muito bem-vinda, muito obrigada por conversar comigo. Obrigada eu, Mari, né? Depois desse começo todo, nem sei o que dizer. Obrigada, muito obrigada. É verdade, né? Você foi uma das minhas primeiras alunas, assim, lá para 2007, 2008, né? É isso A aí. gente ficou uns anos caminhando Eu fiquei juntas. até quando você engravidou do João. Foi até engravidar do João. Engravidei em 2013. Foram Né? vários anos. Foram sim. Que legal. Mari, que bom. Me diz uma coisa, a yoga, ela já foi reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é reconhecida pelo Ministério da Saúde também, e desde 2017 ela foi incorporada no SUS, né, como um serviço oferecido. E aí eu queria que você, para começar, assim, já falasse um pouco dos benefícios do yoga. São muitos, né? A gente sempre fala assim, vai falar sobre os benefícios do yoga, a gente pode ficar um dia falando, acho que não vai ser suficiente, porque, na verdade, o yoga, ele ajuda a equilibrar o funcionamento do corpo de uma forma geral, né? Através da prática de asanas, que é onde a gente foca o nosso trabalho e onde o que é mais conhecido, né? O que vem mais para o ocidente, quando a gente pensa em yoga, a gente sempre pensa na prática de asanas, que são as posturas, né? A gente consegue trabalhar os diversos sistemas do nosso corpo, fazendo com que eles funcionem melhor, com que eles funcionem de forma mais equilibrada. Então, aumenta a capacidade do sistema respiratório, ajuda na digestão, equilíbrio do sistema hormonal, o equilíbrio do sistema nervoso. Com tudo isso, né, um aumento na saúde de uma forma geral, um aumento na imunidade, capacidade cardíaca também, saúde do coração, enfim, é bem amplo, né? E eu sempre gosto de falar, né, que eu acho que um grande lance é a parte da saúde mental, né, da gente, através do yoga, trabalhar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, porque a gente sabe que hoje em dia já é meio, não vou dizer que é consenso, mas é muito falado, que boa parte das doenças, elas têm um início emocional, né? Depois que vai para o físico, também vai para o físico e deve ser tratado também. O yoga, ele não vai substituir uma medicina tradicional, mas ele pode ser um grande aliado, porque você diminuindo o estresse, diminuindo a ansiedade, aprendendo a olhar para as suas questões de uma outra forma, isso também vai te ajudar a não gerar doenças, né?
Então é muito amplo, né? Falei de uma forma bem resumida, assim. Não, e eu falo mesmo, assim, assino super embaixo tudo que você falou, porque eu percebo em mim. Eu tenho uma impressão de que o yoga, ele é muito gentil e muito sutil, mas ele vai te modificando e, de repente, você vê, você já está com novos hábitos, você já está com novos olhares. É muito bonito, assim, a transformação que ele vai fazendo de uma maneira muito calma. Ele não faz alarde, mas ele vai te moldando. É muito legal, eu gosto muito disso É. mesmo. Mari, você falou desse equilíbrio no sistema hormonal. Eu acho que é por isso que ele ajuda também tanto as mulheres, né? Porque nas diversas fases. Eu acho que isso, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que o equilíbrio do sistema hormonal para mim, né, é uma das grandes frentes do meu trabalho, é uma das coisas que eu gosto de procurar. Não sou uma especialista assim nisso, mas eu gosto muito de ler, de aprender sobre isso, porque eu já vi muito resultado, inclusive em mim, né? Eu, por exemplo, desde adolescente sempre tive uma menstruação muito desregulada, e hoje em dia ela é mais regulada e eu não tomo pílula, não tomo nada. Eu agradeço muito ao yoga. Foi um processo lento, como você mesmo falou, não é uma coisa que você, tá bom, eu começo a praticar num dia e no dia seguinte tudo melhora, né? Até porque não existe, assim, receita de bolo, né? Não existe, assim, então esse asana vai ser bom para isso e todo mundo que fizer esse asana vai melhorar nesse aspecto. Cada corpo é um corpo também, cada corpo responde de uma forma, então é um trabalho muito, muito profundo, né? Mas, então, voltando, desde da minha adolescência eu tinha essa questão e eu consegui regular minha menstruação através do yoga, pensando aí nas mulheres no início, né, da vida. Depois, quando a gente pensa na gravidez, né, ou eu já tive várias alunas, por exemplo, que não conseguiam engravidar e que a prática de yoga ajudou. Aí a gente engravida e tem todo um trabalho de yoga para grávidas que é muito bacana, porque ajuda a você a melhorar a saúde do seu corpo durante a gravidez, a melhorar a sua energia, a sua disposição, a aceitação, o olhar interno de toda essa transformação que está acontecendo, né, nesse momento. Aliás, essa é uma palavra-chave também, né? Além do equilíbrio hormonal físico, esse olhar que a gente consegue através do yoga de se aceitar, de se olhar, de se cuidar, né? Então, só finalizando ali nosso ciclo, a gente chega na menopausa também, e o yoga tem muitos bons efeitos na menopausa. Mas o que eu queria falar é sobre essa questão desse olhar que também, como você falou, é sutil, mas a gente vai conseguindo com o tempo, de trabalhar o autocuidado, a autoobservação, a autoaceitação. E a gente vive numa sociedade onde as mulheres ainda são muito requisitadas, né? Existe uma demanda muito grande em cima das mulheres, né? Assim, trabalho, filhos, casa, e muito pouco olhar para si, né? Uhum. Uma exigência de corpo, uma exigência de beleza, são tantas coisas, né? São tantas Sim. questões que existem dentro do feminino, que eu acho que o simples fato de você parar uma hora do seu dia e falar, agora eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim, eu vou aceitar os meus limites e eu vou expandir os meus limites também dentro do meu possível. Tudo isso tem um efeito muito grande na vida, né? Com certeza. Você já começou a falar um pouco dessa coisa durante a gestação, né? Mas tem uma preparação antes também, né? Dessa coisa de entender o corpo. Tem a coisa, tem um fator de abertura pélvica, né? Que ajuda muito até no parto. Não tem isso durante a Sim, gestação e essa yoga para gestantes, né? Queria que você falasse um sim. pouco disso. A gente trabalha, quando a gente trabalha com grávida,
A abertura pélvica é uma das coisas que a gente mais trabalha, não só pela preparação com parto, mas também pela acomodação ali da região do útero, né? Então, Uhum. essas posturas onde a gente faz com as pernas abertas, por exemplo, com a Vishta Konasana, aquela postura que você afasta bem uma perna da outra, ou mesmo as posturas de pé com as pernas afastadas, ajudam a acomodar essa região. Então, trazem um conforto também, né? Eu sempre falo, né, que sentar na cadeira é uma coisa muito pouco anatômica, se a gente for parar para pensar, né, em vários momentos. Então, você tá com aquele barrigão e você senta na cadeira com as pernas fechadas, fica uma pressão aqui embaixo, né? É Uhum. muito mais interessante você afastar as pernas ou você juntar as solas dos pés. Então, tem uma série de coisas que são coisas muito simples, mas que uma pessoa no dia a dia não observa, né? Uhum. E que ajuda porque você, deixando esse espaço livre, você vai deixar esse espaço mais saudável, né? Tem uma professora que eu gosto muito, que é a Rita Keller, eu já fiz alguns workshops com ela aqui, ela é uma alemã, foi aluna do Iyengar, e ela tem um trabalho bem grande voltado para yoga terapia, né? E ela escreveu um dos livros que os professores que se baseiam no Iyengar Yoga mais usam, né? Ela escreveu junto com outras duas autoras de yoga para grávidas. E quando eu fiz o workshop dela aqui, ela falava muito da importância de você criar espaço. Ela falava o tempo todo, criar espaço, criar espaço. E ela dizia assim, quando você cria espaço no seu corpo funciona melhor. Eu acho maravilhoso isso, porque é muito simples, né? Sei lá, a gente pensar numa coisa muito apropriada para o momento, né? Pensando numa aglomeração, assim, sei lá, uma balada. Vai, você está numa festa, naquela festa muito cheia de gente, mas é tanta gente, todo mundo esmagado que você não consegue dançar, você não consegue andar, você não, enfim, né? As coisas não acontecem. Você precisa de espaço para as coisas acontecerem, Uhum. né? E isso é assim com tudo na vida, né? O corpo é igual. Se você ficar lá comprimindo os órgãos, eles não vão funcionar bem. E na gravidez é a mesma coisa. Então, o tempo todo você está criando espaço na coluna, criando espaço na região do abdômen para deixar a coisa acontecer, né? Aí, além disso, tem, claro, como você falou, você vai preparar para o parto, trabalhando essa abertura pélvica, trabalhando o fortalecimento do períneo, aprendendo a relaxar o períneo, porque isso também é interessante, né? Tem muita gente que trabalha fortalecimento do períneo pensando, eu preciso ter consciência nessa região, eu preciso fortalecer. Só que na hora do expulsivo, na hora de você ter o bebê, você não precisa contrair, você precisa relaxar, né? E muita gente não sabe relaxar, né? Relaxar é um desafio imenso nos dias de hoje. É, assim. Então, enfim, é isso. Eu adorei que você falou do espaço, de criar espaço, porque essa foi uma sensação física que eu tive enquanto eu fazia aula tua. Isso é verdade, assim. Eu lembro que eu já tinha feito outras práticas, outras linhas de yoga. E aí, quando eu fui fazer aula contigo, essa coisa do alinhamento e a sensação que eu falo, nossa, mas olha, parece que eu estou criando um espaço aqui, parece que o órgão conseguiu, sabe, assim, tinha uma sensação física de ganhar espaço. Então, eu super entendo isso, e eu queria só registrar, porque realmente, não é uma viajeira de cabeça, é realmente fato que você ganha espaço no seu corpo. Tem horas que eu fazia aula, e até hoje, assim, eu me sinto crescendo, eu me sinto mais alta depois que termina a Eu aula, né? conheço algumas pessoas que cresceram, de verdade, assim, alguns centímetros, né, Uhum. de altura, né? É porque é Acontece isso, mesmo. você acaba mudando a tua postura, tem toda uma coisa muito legal. Adorei essa frase que você falou. É incrível. Mari, E eu lembro de você, Mari, só um parênteses, porque você falou agora e me veio uma imagem que, enfim, né? A gente lembra de muitas coisas das aulas que marcam a gente. E uma coisa que me marcou foi uma vez que você fez um trabalho justamente de abertura lateral, né? A gente fez um trabalho bastante de alongamento lateral. E aí, quando terminou, você falou assim: eu sinto que eu estou respirando melhor.
Eu nunca me Isso. esqueço disso, Mas né? é porque você vai ganhando espaço, né? Você começa a respirar melhor, a fazer as coisas melhor, realmente, com certeza. Bom, eu sou muito fã de yoga, tanto é que eu até tentei fazer uma formação, mas, enfim, eu não sei. Mas eu acho que mais para mim, né? Para eu conhecer melhor essa técnica, não tanto para dar aula e tal, mas eu acho muito Uhum. incrível. Mari, é, você falou da questão da saúde mental, e eu acho que isso acho que nessa pandemia é o que mais surgiu, né? É assim, as pessoas estão precisando disso mesmo. E eu queria que você me falasse, você viu mudança durante a pandemia? Logicamente que teve todo o ajuste de mudar a aula para o online, né? Então me fala um pouco disso, dessa questão da pandemia. Como é que você encontra esses seus alunos? Bom, eu agora estou dando só aulas à distância, né, online, desde março. Eu resisti um pouco no início, eu acho que muitos professores e professoras resistiram no início, porque a gente nunca pensou que a gente fosse dar aula por vídeo, né? Tirando algumas poucas pessoas que já faziam isso, a maioria nunca tinha feito. Então, as duas, sei lá, 2 primeiras semanas da pandemia, onde a gente se fechou de quarentena, eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas também não durou muito a resistência, porque eu precisava fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, aí eu já comecei a dar aula à distância e logo no início eu me surpreendi muito, porque funcionou, né? Funcionou muito bem, assim. Claro que não é a mesma coisa, porque a gente não tem alguns elementos que são tão importantes para o nosso olhar que a gente não percebe. A gente não consegue ver a respiração dos alunos, a gente não consegue ver uma mudança de coloração na pele, por exemplo, algumas coisas que a gente percebe quando a gente está junto, né? O toque, alguns ajustes que são super importantes, mas de uma forma geral funcionou super bem. Eu vejo as pessoas praticando lindamente, inclusive evoluindo na prática. E não tem um lado, né? Como eu falei, mas tem um outro, que eu acho que foi a coisa mais incrível, foi que as pessoas descobriram que elas podem praticar em casa. Então, mas eu vou praticar onde na minha casa? Mas eu não tenho espaço. Se você tem um espaço de uma esteira que fica, sei lá, entre a cama e a parede, já tá bom. Você vai se adaptando. Lógico que se você tem um espaço maior, você vai ter mais possibilidades, mas nada pode ser um impeditivo para você praticar, né? Uhum. E então ver as pessoas praticando em casa é muito bonito, porque inclusive influencia as pessoas a praticarem fora das aulas também. Eu estou sempre dizendo para todo mundo, olha, nos dias que você não tem aula, tenta praticar sozinho, fazer alguma coisa. E agora o espaço já não é mais uma questão, né? Tem outras questões, às vezes, que fazem as pessoas não praticarem, mas não é o espaço. Trouxe outros familiares, crianças, por exemplo, tem um monte de criança que faz a minha aula, assim, os filhos começaram a fazer aula junto com as mães, o que é lindo, né? Porque você vê elas sendo introduzidas a esse universo muito mais cedo do que elas seriam antes. Então, tem muitos lados positivos, assim, dessa aula à distância. E possibilitou que muita gente fizesse aula. Então, para mim, uma coisa interessante que aconteceu foi que muitos ex-alunos voltaram. Pessoas que tinham mudado de cidade, pessoas que tinham se mudado para um lugar mais longe, já não conseguiam vir fazer aula comigo. Horário, né? Agora a pessoa termina uma reunião 10 minutos antes e entra na aula, né? Coisa que não dava para acontecer quando ela tinha que pegar o carro, pegar uma condução e ir até o estúdio fazer aula. Então, foi muito legal. Eu estou achando, assim, fascinante isso, na verdade. E aí você falou da questão mental. Eu ouço muitas pessoas falando, ouço e recebo mensagem, né? Tudo à distância agora. Mas, assim, de muita gente dizendo, as aulas de yoga estão sendo fundamentais para esse momento que eu estou vivendo. Muita gente dizendo isso, muito. Cada um pelos seus motivos, mas não tá fácil para ninguém, né?
Se tiver alguém disser que tá fácil, enfim, tem alguma coisa que, que não tá conectada com o momento, né? São muitas questões, né? Ou da gente ficar em casa, esse medo que existe, que está no ar, né? Por conta do vírus, por mais que a gente respire, que a gente tente não entrar nessa energia, tá aí, né? Sempre tá. Essa sobrecarga, né? De coisas que eu, por exemplo, para mim está sendo também fundamental, eu posso dizer isso, porque minha vida mudou muito. Além de eu trabalhar de casa, eu tenho 2 filhos pequenos ainda, que ainda precisam bastante da minha atenção, principalmente o pequenininho, que tem 2 anos, ainda é muito pequeno. Os 2 em casa o dia todo, cuidando do trabalho, cuidando das crianças, cuidando da casa, da escola do mais velho. Eu acho que se não tivesse o yoga, eu tinha ficado maluca já. Então, eu tenho uma professora querida, a Camila Reitz, com quem eu fiz a minha formação em Hatha Vinyasa Yoga. Ela tem uma frase que ela usa bastante, eu vou parafrasear ela, assim, que ela fala, eu faço yoga porque eu preciso, né? E é isso, é maravilhoso, é uma frase incrível, porque todo mundo faz yoga porque precisa, a gente não faz yoga porque a gente é iluminado, a gente faz yoga porque dentro desse dia a dia que a gente leva, o yoga ajuda a gente a encontrar um equilíbrio, né? É uma frase bem boa mesmo, porque realmente ele ajuda. Ele ajuda sim. E ajuda, eu acho que você traz uma questão que eu acho muito interessante, que é uma consciência, né? O yoga vai te trazendo consciência, consciência do corpo, aceitação, uma preocupação do autocuidado. Então, eu acho que é o que a gente estava conversando, né? É sutil, mas acaba acontecendo, né? Então, gostei da frase. É. Mas assim, Mari, você falou essa coisa, você chegou a escutar de algum aluno, por exemplo, a questão do tipo, você percebeu nos seus alunos, assim, mudança de comportamento mesmo, você consegue perceber a evolução nessa coisa do desenvolvimento da saúde mental, assim? Eu acho que pode até Você falar diz por mim agora? mesmo, porque eu, quando eu fazia aula, era agitadíssima, lembra? Chegava sempre Sim, esbaforida, e aí depois da aula eu sempre estava em outro ritmo, né? Mas eu acho que sim, falar um sim. pouco disso, assim, como já na aula você consegue perceber, né? No geral, não na aula online, é Uhum. isso? No Não, no geral, geral, sem aula, dúvida. falando da Sem saúde, dúvida. né? Teve muita diferença, muita. Assim, uma outra questão que eu não trouxe ainda, mas que é muito importante, é o pé no chão, né? É a gente colocar o pé no chão. Porque quando a gente coloca os pés no chão e a gente traz a nossa consciência para os nossos pés, para as nossas pernas, para a nossa base, a gente aterra, né? A gente cria raiz e a gente diminui esse fluxo aqui e consegue abaixar um pouco. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente muito agitada mentalmente, porque enfim, a gente vive um mundo da informação, né? O excesso de informação, o excesso de demanda, muito pensamento, muita minhoca na cabeça, né? E quando você pratica, você coloca os pés no chão e você traz essa consciência para a base, na hora você faz assim, né? Isso não é nem tão lento. É uma coisa que Uhum. você vê em 2, 3 aulas, assim, às vezes até na primeira aula. É lógico que o processo lento é a pessoa ir continuar praticando para que isso permaneça, né? Então, eu acho que eu já vi muito, assim, a forma como as pessoas chegam, como você comentou, né, que você chegava toda esbaforida, a forma como as pessoas chegam na aula é totalmente diferente da forma como as pessoas saem da aula. Uhum. É outro rosto, sabe? É outro semblante, assim. Normalmente, as pessoas chegam com o olho mais arregalado, enfim, depois relaxa o rosto.
muda a coloração, como eu falei, sabe? É muito legal, é muito legal. Agora, na prática à distância, eu percebo isso mais com os alunos particulares, confesso, que aí ainda tem alguns alunos particulares que eu estou dando aula à distância e eu consigo ver. Inclusive, tem um, por exemplo, que eu não conheço ele pessoalmente, porque ele começou já o ano passado por vídeo, e eu estou vendo um resultado incrível, né, nesse aspecto. Eu comento com ele, ele sempre sai da aula melhor do que ele entra, assim, dá para perceber isso pelo vídeo. Na aula em grupo, também isso é uma das faltas, né? Porque acaba a aula, a gente termina falando namastê, eu falo obrigado, e aí todo mundo faz e some. Então, eu já não consigo perceber tanto isso, porque aí cada um vai para a sua vida, para o seu dia a dia, e a gente não tem aquele momentinho que era importante, né? No início e no final da aula, assim. Mas eu tenho certeza que acontece também, não tenho dúvida. Porque acontece comigo, né? Eu saio melhor também, até das aulas que eu dou, não só das minhas práticas. Mari, tem muita gente que, principalmente quando você acaba praticando, e fala, ai, não, gente, yoga para mim não dá, ai, não, é muito parado. Eu adoro essa frase. Ai, é muito parado. Ai, não aguento. É muito silêncio, né? Tem uma coisa assim. Eu queria que você falasse com essas pessoas um pouco sobre esse silêncio, esses Não, eu parados. gostei de você falar isso, porque também até agora, desde o começo da entrevista, a gente está falando, e assim, o yoga é maravilhoso, né? Lógico, a gente é suspeita, né? É. Porque eu pratico há 20 anos, você pratica há milhares de anos também, não sei quantos, mas muitos. Então, é lógico que a gente vai falar muito bem, vai falar de tudo que é maravilhoso no yoga, mas algumas pessoas vêm me contar e falam assim, eu fui fazer uma aula de yoga e não deu certo para mim, não gostei, não me adaptei. O que eu posso dizer para essas pessoas? Primeiro, existem várias linhas, né? Várias formas diferentes de conduzir uma prática de asanas, todas levando para o mesmo objetivo, que é tudo isso que a gente falou. Uhum. Então, às vezes, a pessoa pode experimentar uma outra linha, um outro professor. Existe uma questão muito forte de empatia também, de você se dar bem com a pessoa com quem você vai praticar. E a gente não consegue agradar todo mundo, porque a gente é gente, né? Uhum. Então, às vezes você pode tentar de novo com uma outra pessoa, tentar uma outra linha. Eu acho que sempre é importante tentar. Mas, quando a pessoa diz assim, é muito silêncio para mim, aí é uma questão assim, eu não vou dizer isso para a pessoa, sinceramente, porque eu acho muito invasivo dizer isso para uma pessoa que eu não conheço, que eu não estou acompanhando ainda. Mas o que me vem é assim, essa pessoa precisa descobrir o silêncio, porque o silêncio é tão importante para a nossa vida, né? E é difícil mesmo, é super difícil você lidar com o silêncio. A Ainda gente mais não tem numa silêncio. sociedade, né, Mari, que assim, que te dá inputs exatamente o tempo inteiro, né? Você tá O para tempo fora. inteiro. Então, quando E o você... yoga vai completamente pro caminho oposto disso. Né? Seja numa prática mais dinâmica, onde você vai estar em movimento, seja numa prática com mais permanência. O objetivo é o mesmo, que é ir pelo caminho oposto dessa sociedade que está o tempo todo colocando informações e questões na gente, né? Então, o silêncio, ele é fundamental para a nossa vida. É a questão do espaço, é a mesma coisa que o espaço. O silêncio é o espaço. O espaço que a gente cria no nosso corpo, para o corpo funcionar melhor, é o espaço que você precisa também criar na sua mente, para que você possa ver as coisas de uma forma mais clara, né? Quando sua mente está lá com 1 milhão de pensamentos ao mesmo tempo, todos se movimentando junto, fica muito difícil a gente conseguir ter discernimento, né? A gente precisa focar. Então, o silêncio, ele é o espaço também, né? Ele é super importante. Mas também é um processo. Você vem dessa sociedade que você falou, né, desse mundo, ou a gente que mora em São Paulo ainda, numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que não tem silêncio,
né? Que tem barulho à noite, tem ruídos o tempo todo. E você passar direto para uma aula que exige esse silêncio de você, às vezes pode ser muito intenso. Às vezes a pessoa precisa de um processo mesmo, um pouco mais gradual, assim, né? E aí ela pode fazer uma aula com uma música. Eu não tenho assim, eu não uso música nas minhas aulas, porque eu não aprendi assim, né? Eu sempre fiz aula sem música e eu não sei usar música nas minhas aulas. Mas algumas pessoas precisam colocar uma música no início, por exemplo, para se conectar de uma outra forma. Existem tantas formas, sabe? É tão amplo que não dá para você generalizar e dizer, ah, yoga não é para mim. Não tem como, a menos que você tenha tentado todas as frentes, né? Com certeza. Muito bom, Mari. Mari, mais algum recado você quer falar? Nossa, falei tanto. Não, achei ótimo. Não, pode continuar. Eu adoro. É um assunto que eu particularmente adoro, então. É Desculpa. que tem uma coisa que, assim, né, quem ouve de fora, uma pessoa que vai ver essa entrevista, por exemplo, que nunca praticou yoga, é difícil de entender do que a gente está falando. Essa é a verdade. Porque o yoga é prática. É uma coisa que você sente fazendo. Então, existe toda uma teoria e a gente pode falar de todos os benefícios físicos e mentais, mas só na hora que você começa uma prática, e uma prática, enfim, que seja uma vez por semana, se é isso que a pessoa tem, ou 2 ou 3, até evoluir mais, mas uma prática constante, a pessoa vai entender do que a gente está falando, a pessoa vai sentir os efeitos nela, né? Também, né, comentei de quando você falou da questão da respiração, os alunos sempre trazem muitas pérolas para a gente, né? Um aluno uma vez falou isso, ele já praticava comigo há algum tempo, e ele falou assim, eu não tenho como falar de yoga para os meus amigos, porque eles têm que sentir. E então é um convite, assim, né? Que as pessoas que se interessarem sintam para poder compreender, porque é uma coisa que sai também um pouco do racional, né? Tá na pele, assim. Mari, se você quiser chamar os seus meninos, eu estou vendo que eles estão aí fazendo barulho. E eu sei Não, que mas eles estão brincando, estão que eles estão brincando. brincando uma boa. Então tá. Maria é mãe desses 2 meninos lindos, o João e o Antônio. Muito legal. E é Só isso. um parênteses, aqui em casa eu dando aula, tem som de criança de fundo na aula o tempo todo. Não tem som de música, mas tem som de criança, é Tem isso. som de criança. Muito bom. Desculpa, te interrompi. Imagina, de jeito nenhum. Mari, depois a Mari vai deixar os contatos aqui, eu vou deixar no histórico aqui da nossa conversa. Foi um prazer, Mari. Eu só tenho te agradecer muito de poder conversar comigo sobre esse assunto que me é tão caro. Eu que agradeço por poder falar desse assunto também, que é tão importante para mim. Então Muito tá obrigada. bom. Beijo. Beijo, Mari.